Tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu sou o Claudio Machado e vou fazer contigo agora uma live tratando sobre teologia sistemática. Nós já tratamos alguns temas, você pode ver aí no YouTube. E o tema de hoje é a doutrina da salvação, ou como é conhecida, a soteriologia. Então nós vamos discutir um pouco acerca da doutrina da salvação. Infelizmente a pandemia tem nos deixado distanciados uns dos outros. As próprias aulas do curso de teologia não estão sendo possíveis de ser realizadas presencialmente. Então a gente está utilizando os meios que tem, os canais, para não deixar os irmãos sem este conteúdo. E você que nos assiste tem o privilégio de conhecer um pouco sobre teologia bíblica. Então vamos falar sobre a doutrina da salvação. Especificamente, nós vamos tratá-la em 5 capítulos, 5 pontos principais. O primeiro deles é a salvação planejada por Deus. Nós vamos ver a salvação desde o eterno passado, tomando como base a presciência de Deus. Já falamos sobre presciência e sobre salvação rapidamente na live que fizemos sobre teologia própria, a doutrina acerca de Deus. O segundo, vamos falar sobre a doutrina da eleição. E nós vamos conhecer os 5 tipos de filhos de Deus. Um deles são os filhos por eleição. A igreja é o filho por eleição. Nós vamos estudar sobre isso. No capítulo 3 vamos falar sobre predestinação e livre-arbítrio. Este é um problema. A discussão acerca da predestinação e livre-arbítrio, ela vem há mais de 5 séculos. Ela é medieval. Certo pregador disse que uma vez chegou no estacionamento de um shopping e quando ele ia saindo, tinham 2 irmãos discutindo sobre a predestinação e o livre-arbítrio, e a discussão estava bem acalorada. Aí ele encostou do lado e ficou ouvindo. Aí os 2 pararam, viraram para ele e disseram: por que você está aí parado nos ouvindo? Aí ele disse: não, é porque este é um tema que tem séculos que se discutem e ninguém nunca chegou num fim. E vocês, pelo jeito, vão concluir a discussão aqui no estacionamento do shopping e eu não vou perder essa oportunidade. Então nós vamos trabalhar sobre predestinação e sobre livre-arbítrio. No capítulo 4 tem a aplicação da salvação no homem. A salvação foi projetada, a salvação foi consumada, e agora como é que ela é aplicada ao homem? Qual é o seu efeito ao ser humano? Como que ela entra? Aí eu já convido você para estudar também a outra live que nós fizemos sobre a doutrina do Espírito Santo, que é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Inclusive, a CPAD lançou nesse primeiro trimestre de 2021, justamente falando sobre o pentecostalismo, ou seja, sobre a atuação do Espírito Santo, o Espírito Santo atuando fortemente. Eu até vi um vídeo essa semana, um pastor me mandou, o pastor Sérgio, se não me falha a memória. Um abraço, pastor Sérgio. O pastor Sérgio me mandou um vídeo onde alguém diz que ser batizado pelo Espírito Santo é no momento em que a pessoa aceita Jesus como Salvador e recebe o batismo. Aí eu expliquei para o irmão Sérgio, pastor Sérgio, que ali, o pastor Sérgio não tinha essa dúvida, ele só pediu para eu comentar para fundamentar. Ali não é o batismo, é o selo. Então, nós já tratamos sobre este assunto. Você vai ver a aplicação da salvação no homem, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ivonete Silva, seja bem-vinda. E no último ponto nós vamos falar sobre o processo prático da salvação. Então, a salvação planejada por Deus, a doutrina da eleição, a predestinação e o livre-arbítrio, a aplicação da salvação no homem e o processo prático da salvação. Vamos à frente que nós temos bons temas para discutir. Então vamos ao primeiro, que é a salvação planejada por Deus. O primeiro ponto aqui é que você precisa entender que a salvação não é um mérito próprio. O Martinho Lutero, inclusive, disse que ele converteu-se quando ele compreendeu o que está escrito na carta aos Romanos, que a salvação é pela fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Sendo assim, a salvação ela vem diretamente de Deus. Vamos então compreender a história da salvação planejada por antecipação. Deus planejou a salvação lá atrás. Vamos compreender. Deus, antes de pensar em criar o universo, previu alguns acontecimentos que sucederiam à sua criação. Essa previsão é baseada em um atributo divino chamado de presciência.
Deus foi presciente. Aqui deixa eu explicar já a diferença de presciência para onisciência. Onisciência, onipresença e onipotência vem do tempo presente. No tempo presente, as coisas estão acontecendo. Ednelma Lima, seja bem-vinda. As coisas estão acontecendo. Eu, por exemplo, não sei o que está acontecendo neste momento lá no mar. Eu estou a 1000 quilômetros de Salvador. Eu não sei o que está acontecendo lá no meio do mar, no meio do oceano, com os peixes que estão lá dentro d'água. Mas neste momento, pela onipresença, pela onisciência, Deus sabe o que está acontecendo nesse momento lá. Sabe o que está acontecendo aqui. Sabe o que está acontecendo lá no meio do mato. O Senhor chama Jó a atenção quando ele lhe faz algumas perguntas e o Senhor lhe responde também fazendo perguntas. Deus faz parece que 71 ou 73 perguntas a Jó. E neste momento Deus diz: se tu sabes alguma coisa, me diga como é que ocorre lá com a cabra montês na hora que ela vai dar cria. Me diga como é que é providenciado o alimento para aquele animal. Então isto trata-se da onisciência de Deus. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Porém a presciência vem do tempo passado e do tempo futuro. Obrigado, Deus abençoe você. A presciência é lá atrás, Deus já sabia o que haveria de acontecer lá na frente. Então nós temos aí que pela presciência Deus previu tudo o que haveria de acontecer e Deus então programou, Deus projetou a salvação. Não é mérito de ninguém, ninguém tem este mérito por fazer boas obras, ninguém pense que estará neste sentido tendo condição de exigir a salvação, porque a salvação é um ato unilateral de Deus. Deus expõe a salvação, foi Ele quem projetou e colocou ela disponível. Aí depois vem o livre-arbítrio, quando o homem escolhe esta salvação imposta por Deus ou exposta, disponibilizada por Deus ou não. Aí presciência, explicando, apesar de já ter falado, está no nosso script aqui, é a capacidade de Deus conhecer o futuro por antecipação. Então, já explicamos que lá no eterno passado, Deus sabia o que haveria de acontecer e Deus então programou a salvação. Vamos então à previsão da queda. Pela presciência, houve a previsão da queda dos seres criados antes da fundação do mundo. Antes de ser criada ali, ou ser recriada a terra ser restaurada, conforme nós temos que os 7 dias da criação, na realidade, eles são a reforma da terra, porque em Gênesis 1:1 diz que a terra era Deus criou o céu e a terra. Aí no versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Então, entre os Gênesis 1:1 e Gênesis 1:3, nós temos o Gênesis 2, que trata de um período incalculável de tempo. Então, lá atrás, antes do homem, lá atrás, houve a queda da criação, se deu justamente com Lúcifer. Nós já falamos também em outra live, quando nós explicamos aí a doutrina dos anjos. Então, Deus criou seres livres e responsáveis. Existem 2 tipos de seres morais criados por Deus. Deus criou animais, Deus criou vegetais, Deus criou seres anfíbios, Deus criou as aves, criou os peixes, criou tudo que tem fôlego de vida. Deus criou o homem e Deus criou os anjos. Somente o homem e os anjos, ou os anjos e o homem, é que são seres morais capazes de decidir. E a estes seres Deus deu livre-arbítrio, ao homem e aos anjos. Existe o livre-arbítrio, a escolha. Então, o propósito de Deus ao criar seres livres era que houvesse entre eles comunhão entre si e houvesse também adoração a Deus e houvesse serviço. Então os homens poderiam se relacionar, os homens poderiam adorar a Deus e os homens poderiam trabalhar. Não os homens, os seres criados racionais, os homens, os anjos e assim por diante. Tanto que o serviço dos anjos não para até hoje. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, que me passou agora o versículo, não sei se é 6,14, é uma coisa assim, diz que os anjos são seres espirituais, não são porventura todos eles seres espirituais criados por Deus para servir em prol daqueles que hão de herdar a vida eterna, é mais ou menos nesse contexto. Então há um serviço estabelecido tanto para os anjos quanto para os homens. Os homens devem servir a Deus, os homens devem servir ao próximo. E meu pai dizia que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então Deus criou o homem de forma que ele consegue viver em sociedade, consegue adorar a Deus e consegue prestar serviço. Vamos à frente.
Anjos e homens foram criados moralmente livres e responsáveis. Responsáveis quer dizer, onde há liberdade, há responsabilidade. Eu acho que é o lema da Polícia Militar do Estado da Bahia. Parece que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E é por isso que a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Tiago Cerqueira, muito bem. Seja bem-vindo, Tiago. Deus te abençoe. Então, Deus deu ao homem a liberdade, o livre-arbítrio, agora também deu a responsabilidade. É por isso que o livre-arbítrio não é cobrado dos animais. Eles não exercem esse livre-arbítrio. Para eles, tanto faz como tanto fez. Eles não têm nem espírito, que também já expliquei aí na outra matéria chamada Antropologia Bíblica. Morre e acabam-se. O homem, conforme Eclesiastes 12, 7 e também o que está escrito lá em Gênesis 2 e 27, o homem morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então existe uma sequência. Do mesmo jeito, os anjos que já são exclusivamente espírito. Há uma prestação de contas pela responsabilização que eles têm pelo livre-arbítrio. Os animais não têm. Então, homens e anjos foram criados moralmente livres e responsáveis. Portanto, capazes de tomar decisões e responder por elas. Aí pega, né? Quem já pensar, olha a doutrina da salvação, mas vamos lá. Nós vamos ficar aqui somente até o meio-dia, depois eu termino essa live, não vai dar tempo não, são 11h36, ao meio-dia a gente encerra e quando voltar à tarde eu vou tentar concluí-la ou em outro momento. Quem pensar que pelos seus atos não vai se responsabilizar diante de Deus, está enganado. Aí vem aquelas falsas compreensões e aplicações do texto bíblico também, quando alguém pensa que pode se transportar até o lugar de outro e pedir perdão em seu lugar. Pedir perdão até pode. Eu posso pedir perdão por fulano tal, agora eu não posso ser perdoado por ele. O ato dele tem que ser perdoado por ele. Ele tem que se arrepender, ele tem que mudar de atitude, porque ele é um ser moral e como ser moral ele é responsável pelas suas atitudes. Isso é bom a gente focar, porque alguém pode entrar por um caminho aí de trazer um ensinamento errado e quem está ouvindo, quem conhece a palavra de Deus, logo rebate. Pai não levará a culpa do filho, filho não levará a culpa do pai. Aquela questão que diz na Bíblia, isso aí nós vamos falar na matéria, quando tiver no ponto tratando sobre predestinação. Mas já dá uma pincelada porque é necessário, não adianta só chegar aqui no ponto e entrar que você não vai compreender. O texto bíblico que diz que o pai come e o filho embota os dentes, é um texto que fala de consequências. Lógico, imagine um pai que é rico e perde tudo. A consequência é que o filho vai ser pobre. Imagina um pai que é pobre, trabalha e ganha dinheiro. A consequência é que o filho vai ser rico. Então, neste sentido, há consequência dos pais aos filhos. Imagine um pai que entra pelo mundo do tráfico, pelo mundo do crime. Alguma consequência acaba sobrando para a família. Por mais que a família seja totalmente diferente, alguma consequência há. É neste sentido, mas não no sentido do pecado. O pecado em si, a liberdade que o homem tem, o livre-arbítrio, esse aí o homem responde por ele diretamente. E vai responder mesmo porque depois que morre, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus de todos, não tem ninguém no inferno, você já deve ter estudado isso aí conosco, não tem ninguém no inferno, estão todos aguardando o juízo para ser lançado no inferno. O próprio diabo não está no inferno, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, é interessante nós compreendermos isso aí e ficar nítido neste momento, que o livre-arbítrio do homem, a sua liberdade de decidir, traz também a responsabilidade pelos atos praticados, logo a consequência é puramente sua. Tranquilo? Vamos à frente. Vamos ver a previsão da redenção do homem antes da fundação do mundo. Fundação do mundo antes? Como assim? Fundação do mundo. Você está lá em Gênesis capítulo 1. Aí existe antes de Gênesis capítulo 1 o eterno passado. Neste eterno passado, a Bíblia nos deixa compreender que Deus já tinha programado a redenção do homem. Redenção vem de pagar a dívida. Deus já tinha preparado pagar a dívida do pecado do homem. Pagar a dívida. Lá atrás. Vamos à frente. Deus previu a redenção das suas criaturas. 2. A justiça divina exigia reparação. Se existe um pecado, existe uma punição, logo tem que haver uma reparação. E Deus é justo. Então, o homem incapaz de realizar esta reparação, Deus entrou em cena. O próprio Deus providenciou um meio que fosse eficaz, uma moeda hábil, uma moeda palpável, uma moeda que fosse aceitável. Por exemplo, nós temos aí
Cartões de crédito, por exemplo, alguém vai fazer um pagamento, não tem dinheiro e passa o cartão. Esta semana a gente estava reunido ali na praça, comemorando o aniversário da irmã Adriana, e na hora um dos irmãos foi fazer o pagamento e a maquininha não aceitou o cartão, não estava dando erro. Aí a moça perguntou, esse seu cartão serve por aproximação? Ele não sabia, ela disse, deixa eu ver aqui. Aí quando ela encostou na máquina em cima, imediatamente transferiu, ou seja, o cartão tem um código que a máquina identifica. Logo, Deus criou uma moeda que pudesse onerar, que pudesse pagar, recompensar o pecado. E essa moeda foi a salvação, essa moeda foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. É uma moeda que o mundo espiritual aceita esta compensação. Olha que interessante. Então, as leis divinas são implacáveis. Deus programou, Deus projetou e do jeito que Deus projetou, aconteceu. Logo, se Deus criou a solução para o pecado, não adianta alguém dizer que não é aceito. É aceito sim. Inclusive, entre nós seres humanos, é válido o que está escrito. Está escrito, está assinado, tem responsabilidade e é válido. Mas para Deus é válido o que se fala. Não é tão válido o que está escrito, porque alguém pode escrever uma coisa e na realidade, no seu coração, ter outro desejo. Perante Deus, o que é válido é o que é dito, porque a boca fala do que está no coração. E a própria Bíblia vai dizer que é com o coração que se crê para a justiça, mas a boca faz a confissão para a salvação. Então, o que está no coração e o que sai da boca do homem, tudo isso será utilizado no momento do julgamento justo, porque a lei de Deus, ela é implacável. Deus determinou, vai acontecer, ponto final. Apesar disso, Deus é bondoso e amoroso. Aí nós entramos com o fator justiça, graça e misericórdia. Deus é justo. Se por acaso alguém não aceita Jesus como Salvador, infelizmente eu sou obrigado a dizer que naquele momento, como disse Jesus, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Por justiça, será afastado de Deus. É um fato. Mas o mesmo Deus, ele é bondoso, ele pratica a bondade, ele não só é bom, ele pratica a bondade. E também ama. O fato dele ser bondoso e dele amar é que ele tomou atitudes para que o homem tivesse condição de salvar-se. Ou seja, de ser salvo, né? Não salvar-se, de ser salvo. Ou seja, Deus, num ato de bondade, doou o que mais precioso tinha, seu filho, para que na cruz morresse pelo homem. Mesmo os homens tendo feito tudo o que fizeram, Deus não levou em consideração o tempo da ignorância e deu ao homem essa oportunidade. Então, Deus ainda é bondoso e amoroso com o homem. No plano eterno de Deus, um plano que veio lá desde o eterno passado, estava prevista a redenção do homem. Ô Sergiane, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Estamos aqui de novo e agora falando sobre a doutrina da salvação, viu? Um abraço ao Doguinha. Então, Deus lá atrás projetou, vamos à frente. Na vinda de Jesus à Terra, a vinda de Jesus à Terra foi planejada por Deus antes da criação do mundo. Me parece que o escritor aos Hebreus diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes dele nascer, já estava predito que ele morreria na cruz. Jesus então nasce, cresce, Jesus desce as águas aos 30 anos, Jesus começa seu ministério lá na Galileia, quando ele fala do Sermão do Monte, do Mateus capítulo 5, e ali ele já sabia que ia ser morto. Quando chega próximo do final do seu ministério, cerca de 3 anos e pouco depois, ele vai conversando com os seus discípulos e vai dizendo, está se aproximando aquele tempo, vocês sabem, o Filho do Homem há de ser entregue às autoridades. Aí ele começa a explicar tudo aquilo ali, e quando ele está na cruz, nas palavras que ele pronuncia na cruz, uma das últimas é tetelestai, quando ele diz, está consumado. Consumado o quê? Consumado tudo que estava escrito a seu respeito. Inclusive, chama a atenção o fato dele dizer, tenho sede. O fato dele dizer, tenho sede, se foi porque na sua mente ele fez um raciocínio, uma rememorização de tudo que nas Escrituras dizia a seu respeito e lembrou que faltava uma profecia, porque dizia que na cruz ele tomaria vinagre. Não é tomar beber, é tomar no sentido de ser oferecido. E ele então, para que cumprisse a Escritura, disse, tenho sede. Leia lá que você vai encontrar isso aí. Aí numa esponja, trouxeram vinagre, mas ele não o tomou, porque era para cumprir o que dizia nas Escrituras. Então, cumpridos todas essas exigências, ele disse, está consumado, tetelestai. Aí a última palavra é, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. Então, a vida de Jesus foi totalmente projetada.
programada, e aí eu vejo um amor muito grande, porque alguém saber que vai morrer, alguém saber que veio para este fim e permanecer, e ainda dizer que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando ele começa a oração do Pai Nosso lá com os judeus, não era com a igreja, era com os judeus, no capítulo 5 de Mateus, ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, aí diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É muito forte isso aí. Está dizendo, aquilo que Deus projetou vai cumprir, Pai, e eu vou ficar firme. Então, Deus já tinha projetado a vinda de Jesus à terra. A provisão de Deus é recebida pela graça. Então, o Deus que é justiça também é Deus de graça. Ele traz ao homem, traz ao mundo aquilo que o mundo não merece. Porque enquanto justiça é dar o que merece, a graça é dar o que não merece. E por fim, na hora que Deus entrega a salvação, vem o momento do julgamento para aquele homem que, posterior à entrega da salvação, teve a oportunidade de aceitar Jesus. Aquele que aceitou Jesus, aquele que não aceitou Jesus, infelizmente ele aplica justiça, condenação eterna. Aquele que aceita Jesus, mesmo havendo alguns pecados, diz-nos a Bíblia que ele pratica a misericórdia, que não dá o que a pessoa merece, não dá a punição merecida. Então, veja o quanto isso é importante. Vamos mais um passo, de olho sempre na hora, temos aí ainda 14 minutos, vamos à frente. A previsão da eleição dos homens para a salvação antes da fundação do mundo. Nós vamos tratar no ponto, me parece que é o ponto 3, a eleição. Então aqui já no primeiro ponto nós já estamos discutindo a previsão desta eleição para os homens. A eleição para a salvação do homem, efetuada antes da fundação do mundo, foi realizada com base na presciência de Deus, que já explicamos a presciência. Conforme nos esclarece o apóstolo Pedro na primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Abra sua Bíblia e você vai encontrar em 1 Pedro 1 e 2 a presciência de Deus, tratando da eleição da igreja. Preste atenção. Deus elege os homens em Cristo. Efésios, capítulo 1 e versículo 4. Nós vamos tratar lá na frente, mas aqui eu já adianto. A Bíblia registra que Deus tem 5 tipos de filho. Deus tem filho primeiro por formação. Os anjos, filhos por formação, os anjos. Depois Deus tem filhos por criação, a raça humana, a partir de Adão e Eva. Deus os criou do pó da terra, formou os homens, os anjos e criou o homem. Depois Deus tem filho por eleição. Aliás, aqui é filho por eleição. Formação, criação. Eleição, não, eleição é a igreja. Não, eu já estava errando. Eleição é Israel, tá certo. A eleição é Israel. Foi eleita dentre as nações do mundo. Eleita, a melhor, por Israel, a nação. Então tem formação, criação, eleição, que é Israel. Anjos, homens, a raça humana a partir de Adão. E eleição, que é Israel. Aí depois Deus tem filhos por geração. Jesus Cristo, está escrito em Hebreus: Tu és meu filho, hoje te gerei. Filho por geração. Alguns dizem que é filho por acordo, porque Jesus é igual a Deus e foi um acordo, a quem enviarei, quem há de ir por nós, e Jesus, então, não altera o fator, não altera, só basta saber que são 5 tipos de filho. Quem defende posição diferente não nega que são 5 tipos, mas neste ensino é geração. Tu és meu filho, hoje te gerei, Jesus Cristo. E o último aqui, dentro da nossa argumentação, Deus tem filho por adoção. Esta adoção aqui é a igreja. A igreja foi adotada, a igreja adquiriu um patamar diferenciado. E é um patamar tão forte que a igreja torna-se co-herdeira de Cristo. Israel não tem esse privilégio. Israel tem um privilégio político. Romanos 9:27 vai dizer que o remanescente vai ser salvo. É um privilégio político. Deus prometeu a Abraão que da sua descendência geraria uma grande nação, mas Isaías, quando você ler Romanos 9:27, você vai encontrar Romanos fazendo referência a Isaías. Patrícia Rodrigues, seja bem-vindo. Isaías já dizia: ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, como as estrelas do céu, só o remanescente é que será salvo. Então Israel não herda junto com a igreja, a herança não é semelhante. Mas a promessa de Deus a Israel permanece, tanto que no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, o Senhor virá diretamente do céu com a sua igreja arrebatada, montada em um cavalo branco, é o segundo cavalo,
o cavaleiro branco do Apocalipse, na sua coxa vem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Alguns brincam que ali é uma base para fazer tatuagem, mas não é. Ali é uma referenciação de um costume que existia na época. Ele vem vitorioso para vencer. Aí ele salva Israel. E além disso, Israel ainda entra no milênio. Mas a herança de Israel é diferente da herança da igreja. A igreja herdará com Cristo. A igreja vai estar com Cristo. E Jesus escreveu isso em João quando ele disse: virei e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Paulo vai escrever na carta aos Tessalonicenses, na 1 Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo 11 ou 13, que estaremos para sempre com o Senhor. Então, a herança da igreja é diferente. A igreja é o filho adotado. Aceita as posições diferentes, mas não vou discutir isso aqui. Às vezes a gente ouve alguma coisa aí, mas não é o fim de rebater nada de ninguém. Só trazer esta sistematização. Hoje expliquei como é que sistematiza um tema bíblico. Veja aí outro vídeo. E seguir à frente. Então, Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículo 2, fala que é da eleição e Deus elege os crentes em Cristo, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vamos à frente. Você deverá pegar a Bíblia e conferir. Eu aqui vou adiantando, porque se eu pegar a Bíblia, o assunto aqui vai para 3, 4, 5 horas. E o objetivo não é esse, fica cansativo, né? Eu, por exemplo, vou ensinar agora só por mais 9 minutos. 9 minutos após eu encerro, aí depois eu volto e dou seguimento de onde tiver parado. Então vamos lá. A previsão da predestinação do homem para a salvação antes da fundação do mundo. No plano eterno de Deus, já falamos da presciência, todos os homens que aceitam a previsão divina por meio de Jesus Cristo, tem que ser por meio de Jesus Cristo, estariam eleitos para a salvação. Ponto. E aí eu lembro o código que eu usei neste tanto para falar do cartão de crédito. Se tivesse qualquer outro cartão e tentasse utilizar aquela máquina, não usaria. Logo, existe uma linha lógica, um crédito, uma norma estabelecida por Deus para a salvação. Se não for por intermédio de Cristo, não existe outro caminho. Ponto final. É interessante o ser humano, você que me ouve, ter esta consciência neste momento. É um canal, é um critério, é um código estabelecido diretamente por Deus. Tá bom? Que é a aceitação de Cristo como único e suficiente Salvador. Seguindo, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Em outra parte da Bíblia está escrito que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Haja vista que todo homem é criatura de Deus, é feito pelas suas mãos. Nós já falamos que é o filho por criação. Deus pôs no homem o fôlego de vida. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é a obra-prima de Deus. É para o homem que ocorreu o sacrifício vicário de Jesus. Logo, Deus não tem prazer na morte do homem. Mas é uma escolha. É um livre-arbítrio. O homem pode escolher afastar-se de Deus. O homem pode escolher não querer nada com Deus. É um direito do homem. Você está entendendo? É um direito do homem. Então, se o homem escolher isso, lá na frente as consequências também serão dele. Vamos à frente. Item 1.2, a salvação como expressão da graça de Deus. A salvação ela é uma manifestação da graça de Deus. Está escrito lá na carta a Tito, e parece que 2.11, 3.11 ou 4.11, não sei. Está escrito que a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça manifestado, deveria ser graça manifestada, num texto politicamente ou corretamente dentro do português, mas lá está manifestado, era para ser manifestada, e essa graça manifestado é Jesus. Aqui no nosso script diz: a verdade fundamental a respeito da salvação é que o Deus soberano e de amor, sem nenhuma razão aparente, porque eu não sei porque Deus me ama, eu não faço a menor noção, né? Eu nada tenho que Deus queira de mim, mas Ele me ama, Ele te ama também. O que você tem de bom para Deus amar você? Nada, mas Ele te ama. Então, nada aparente, escolheu manifestar a sua bondade aos homens, perdoando-lhes os pecados. Esse ato de perdoar é a expressão da graça de Deus. Então, Deus nos perdoa os pecados e isto é graça. A graça de Deus revelada por Cristo Jesus, meu Senhor, como diz o hino. Graça, graça a Deus, basta a graça de... A mim basta a graça de Deus, Jesus. Vamos à frente. Vamos lá por 1.3. A salvação como manifestação da graça de Deus ainda.
Após a queda, lá do Éden, Adão, Eva, aquela coisa toda, Deus não executa o homem imediatamente. Olha que Deus disse: se comeres, certamente morrerás. Este morrerás ali, o homem pensou que era diferente, porque Eva chegou para Adão, não está na Bíblia, mas a gente faz uma interpretação e disse: Adão, aqui, ó, eu comi e não morri. Certamente ela disse isso, ou Adão disse: uai, ela comeu e não morreu, então também vou comer. Só que sim, a morte, nós temos hoje, estudamos aí já a doutrina do pecado, a morte ela tem dois sentidos, ela tem a morte física e tem a morte espiritual, que inclusive é chamada de segunda morte. A morte física é a primeira morte, quando morre esse corpo. E Jesus diz que não tem mais o homem que mata o corpo e não tem o que fazer com a alma. Tem mais a Deus, que mata o corpo e pode mandar a alma e o espírito para o inferno. Aí o homem morreu fisicamente. Morreu naquele momento espiritualmente, não tinha morrido fisicamente ainda. Mas o homem morreu, então cumpriu-se aquilo que Deus falou: certamente morrerás. Certo? Então, após a queda, Deus não executa imediatamente, antes permite que continue vivendo, adiando assim a punição pelos seus pecados, dando ao homem oportunidades. Deus não tem prazer na morte do ímpio, e nós já acabamos de citar esta referência, ou falar acerca desse texto. E o que é a graça comum? O que é a graça comum? Alguns chamam de graça irresistível. Quando falarmos sobre a predestinação, nós vamos falar da graça irresistível, que os defensores da teoria da predestinação dizem que existe uma graça irresistível, a pessoa é atraída para aquela graça. Mas o que é a graça comum? Depois a gente explica a irresistível. Diz respeito às bênçãos que alcança todos os seres humanos, ou seja, existe a graça da salvação e existe a graça de ter água para todo mundo beber. Existe a graça de ter ar para todo mundo respirar. Existe a graça de ter sol para todo mundo. Existe a graça de vir a chuva para todo mundo, de ter comida para todo mundo. Isso é graça de Deus. Nós estamos passando por um momento difícil da pandemia. Até explicando, eu estou sozinho aqui num ambiente enorme, não tem ninguém, então eu estou sem máscara. Mas se tivesse alguém próximo, eu estaria, porque nós tomamos todos os cuidados estabelecidos, inclusive pelo nosso Ministério da Saúde. Todo o cuidado devido. Mas por quê? Porque mostra que se Deus não tomar providência, o homem não sabe o que fazer. O homem está aí louco pensando: vai ser o Coronavac, vai ser a outra vacina, vai ser a ivermectina, vai ser a hidroxicloroquina. O que eu vou tomar para resolver o problema? Vou ficar segregado dentro de casa, vou usar máscara, vou tomar banho de álcool, vou fazer o quê? Né? Não vou fazer aglomeração, quando na realidade tudo está nas mãos de Deus. Várias outras pragas já vieram sobre a terra. E quem controla tudo, quem tem o poder de resolver tudo é Deus. Então, nesse sentido aí, existe uma graça comum. Comida para todo mundo é graça comum. Sol para todo mundo é graça comum. Então, tem a graça comum e tem a graça da salvação espiritual. A graça comum atende o corpo. A graça da salvação atende não só o corpo, mas atende também o espírito. Por que não só o corpo? Porque quando houver o arrebatamento da igreja, corpo, alma e espírito estará junto para ser transformado e subir aos céus. Quando houver o juízo final, corpo, alma e espírito estará junto, para que os que não forem achados escritos no livro da vida serem lançados no lago de fogo e enxofre, junto, corpo, alma e espírito. Então, compreenda o que nós estamos explicando. Os benefícios naturais da graça comum de Deus são usufruíveis tanto pelos incrédulos como pelos crentes. Ponto. Referências para isto: Mateus 5,45, Atos 14, de 14 a 17. Não confundir graça comum com graça salvadora. Eita, chegou aqui no final. Mas tá bom, eu vou comentar esse ponto aqui. Graça salvadora ou especial. É uma graça que não é geral, ela é específica para um fim. Não confunda essas graças, certo? A graça salvadora é outorgada somente àqueles que são eleitos por Deus à vida eterna, mediante a fé em seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Como assim? Eleitos por Deus. Deixa eu te explicar. Aqui está o pecado e a salvação que dominou o pecado. Ponto. Então surgiu agora a solução. Aí vem o livre-arbítrio. Você quer? Se quiser, você vai desfrutar dos benefícios que isso dá. Se você quiser,
mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, você toma posse de todos esses benefícios. E a consequência é que Deus te elege para a salvação. Não estamos tratando aqui daquela graça irresistível, que nós vamos falar no momento certo. Nós estamos falando aqui da graça salvadora ou uma graça especial. É meio-dia, eu vou almoçar e procurarei voltar logo mais à tarde. Se não der para voltar à tarde, a gente volta depois dando sequência justamente no item 1.3.3. Vamos falar sobre graça proveniente. Fica com Deus e um abraço a todos e vá divulgando aos demais aí, porque esse conteúdo ele é importante e ele gera discussões, viu? Um abraço.